A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala com vocês é a irmã Jacileia. E eu quero deixar uma palavra de Deus para os nossos corações. Quero deixar uma palavra do trono do Senhor para nós, para nos fortalecer nesse dia que se chama hoje. Amém? Se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Amém? O que eu quero dizer aqui nesta palavra, irmãos, para vocês? Essa é uma passagem de dois discípulos, né? Que eles estavam indo para Emaús, né? Logo após todo aquele acontecimento da morte e da ressurreição de Jesus. Já era o terceiro dia, já era a tarde, e eles estavam caminhando, né, de Jerusalém para Emaús. E notem que a palavra, no versículo 13, ela diz: e eis que no mesmo dia iam. Que dia é esse? O dia que Jesus ressuscitou. Mas os dois discípulos, eles iam. Isso no verso 13. No verso 14, eles iam de novo. E no verso 15 diz: e aconteceu que indo. E Jesus depois diz para eles: que palavras são essas que, caminhando. Quando Jesus está do lado deles, Jesus diz: caminhar. O que eu quero dizer para você hoje, da parte de Deus, é que, por mais que as situações estejam adversas, porque aqueles dois discípulos, eles estavam se sentindo abandonados, eles estavam se sentindo sozinhos, solitários, tudo tinha acontecido. Nosso Jesus, enquanto na terra, havia prometido que ressuscitaria, mas eles não tinham crido nisso de verdade. E eles estavam se sentindo largados à própria sorte. E eles estavam indo pelo caminho. E só passam a caminhar depois que Jesus está com eles. Quantos de nós, no meio dessa situação, talvez nós estamos indo, apenas andando, sem direção, sem destino, sem ter para onde ir. E o nosso Deus diz: ei, eu estou caminhando contigo. E nós só passamos a caminhar e estar verdadeiramente no caminho quando nós reconhecemos e conseguimos ver que Jesus está do nosso lado. Amém? Enquanto nós não conseguimos olhar para o nosso lado e ver que Jesus, mesmo com toda dor, mesmo com toda aflição, ele permanece com a promessa dele de pé, porque Jesus havia prometido que ressuscitaria, que estaria conosco, estaria com eles até a consumação dos séculos. E Jesus estava do lado deles, mas eles não conseguiam ver, porque eles apenas andavam, eles estavam indo. E eles se deram conta de que Jesus estava com eles ao partir do pão, quando Jesus parte o pão junto com eles para comer à noite, e os olhos deles se abrem. Mas Jesus diz para eles o que estão conversando enquanto caminham, porque a partir do momento em que Jesus se faz presente na nossa vida, nós não andamos mais errantes, mas nós caminhamos para a glória do nome de Jesus. Que nós hoje possamos ver Jesus do nosso lado e não mais andar, não mais ir por ir, não mais andar nas estradas da vida procurando um meio ou outro, uma estrada ou outra, mas que nós possamos reconhecer Jesus do nosso lado e assim caminharmos, porque Ele nos prometeu que estaria conosco, então Ele está conosco.
E mesmo nas situações mais adversas, que nós possamos reconhecer que o nosso Deus está conosco. Essa situação toda do mundo não é para o povo de Deus, é para o mundo. Então, por mais que pareça estranho dizer, não é tempo de conflito no povo de Deus. É tempo de paz, é tempo de alegria, é tempo de se regozijar no Senhor. E isso só é possível se Jesus estiver conosco no caminho. Sabe por quê? Porque Jesus é o próprio caminho. Amém? Que Deus abençoe. Tenham um ótimo dia em Cristo Jesus. Fiquem na graça e na paz do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Amém.